dia 7, a independência do Brasil. Teria sido justa essa comemoração? Essa independência foi realmente um fato ou uma falsidade histórica? Teria sido uma farsa montada pela história oficial, mencionada por Carlos Guilherme da Mota? Outro historiador já fala sobre essa independência, que teria sido branca, colonialista, patrimonialista, excludente, e que o processo de verdadeira libertação do povo brasileiro ainda está em curso. Lincoln Pena. O povo, por sua vez, parece ignorar quase que totalmente essas questões. Em 2022, 200 anos passados, um ex-presidente, dando continência para a bandeira americana, reuniu um grande número de pessoas no dia 7 de setembro, mediante ameaças de golpe militar, objetivos eleitorais e com uma série de ilegalidades. Foi uma junção de massas populares, religiões, pastores, militares, ameaças de golpe, com um claro apoio das forças militares, as forças armadas. Tudo com objetivo eleitoral. Em 2023, o novo presidente foi mais comedido. Poucas pessoas na comemoração e tudo dentro das leis e da Constituição. Mas, nesse mesmo dia, viam-se na praia de Copacabana, por exemplo, enormes filas para passear, visitar rapidamente uma cópia mal feita de um navio pirata de uma série da Netflix, empresa da grande mídia. Então a questão é, essa independência pouco valeu e vale para o povo brasileiro? E a política é algo ruim para ele? A boa pessoa é a que ignora a política, não fala em política e nem a discute? Será que o povo não percebe e nunca percebeu ao povo brasileiro sequer a importância da política, da independência, da democracia? Ou seja, a importância do Brasil ter governos e não administrações, governos do povo, pelo povo e para o povo. Ou seja, autoridades capazes de tomarem decisões importantes, fundamentais, e não apenas seguirem diretrizes, como é o caso das administrações que o Brasil tem tido até hoje, seguidamente chamadas de governos. O que sempre tivemos no Brasil são administrações sob tutela estrangeira, escondidas atrás do mercado, da big media, das redes sociais e assim por diante, inclusive das forças militares que agem como uma espécie de força de ocupação a serviço de interesses estrangeiros. Como exemplo, vemos a dívida pública, 1000 vezes criticada, mas jamais auditada. Por que não auditada? Porque talvez não haja força política para tal. Então, não importaria ao povo nada disso? Não importaria ao povo os atentados estrangeiros, como o golpe de 64, na verdade um golpe estrangeiro, algo que se oculta? E na verdade não só um golpe, mas uma contra-revolução antinacional e antidemocrática, como se vê nos resultados 69 anos depois? Nós teríamos aqui milhões de analfabetos políticos e funcionais, um Brasil protetorado, como dizia Mangabeira Unger, ou uma província, como dizia Otávio Iane. Confundir, mentir, explorar, eis o que fizeram nossas elites traidoras durante décadas. E qual o resultado? O Brasil que está aí. Olha esse caminhando. A Fato Aureli mostra que essa dívida não tem pé nem cabeça, ela funciona por si mesma para os amarrar a interesses estrangeiros,
ainda tem o Banco Central como uma pedra, nós estamos num absurdo. Faço audiência da dívida pública, que eu começo a acreditar que não temos mais agora um falso reformismo, mas um reformismo de esquerda que tem alguma validade. Nós não podemos comparar a dívida do Brasil com a dívida do Japão. O Japão faz dívida para fazer investimentos. Brasil, como o TCU colocou aqui, nenhum investimento foi feito com emissão de títulos de 2000 a 2017. Então, a dívida do Brasil não é dívida para investimento, para começar. O que explica o crescimento explosivo da dívida, se os investimentos estão estacionados há anos e o patrimônio público brasileiro tem sido privatizado para pagar a dívida? Quem são os credores? Esse dado aqui no Brasil é sigiloso. Então, só esses 3 tópicos já mostram que a auditoria deveria ser uma praxe, uma constante, publicada em outdoors, porque o povo que paga a conta tem direito a ter essas informações. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre as perturbações do sono. Muitas pessoas estão se queixando das insônias, de muitos pesadelos, enfim. Já verifique o seu colchão, a sua postura, mas o que eu quero trazer de mais importante é observe se você tem deixado seu celular carregando na cabeceira da sua cama. As ondas magnéticas vindas do aparelho celular, elas entram em contato direto com a produção cerebral. O cérebro produz substâncias que faz a gente repousar, dormir bem. Contudo, as pessoas não estão se cuidando. Desligue o celular. Tire da proximidade da sua cabeceira. Experimente um novo estado de comportamento para você verificar o seu sono vai melhorar, tá? Experimenta. Fica um pouco longe do aparelho, desligue o aparelho ao pôr para carregá-lo e aí, quem sabe, você tem bons sonhos e acorda mais disposto para um novo dia de trabalho, de sol, de vida. O nacionalismo se defronta com o caráter contraditório do desenvolvimento capitalista em escala global e naturalmente implica na conquista de outras nações, na opressão de outras nações e sobretudo na fase imperialista, que é uma fase que nós vivemos, o imperialismo está organizando em escala planetária o saque das nações e naturalmente emerge nessas condições um nacionalismo que tem um potencial revolucionário. E aí já não é mais o que eu chamo de nacionalismo burguês metropolitano, é um nacionalismo periférico revolucionário. E estou aqui acompanhado com Marx. Já vamos colocar isso aqui porque tem uma rapaziada no âmbito da esquerda que acha que o nacionalismo é incompatível com o marxismo. É uma ignorância grotesca da obra de Marx. Da obra de Marx nos escritos sobre a Irlanda, na obra de Marx dos cadernos etnológicos, da crítica de Marx a Liszt, na crítica de Marx e a relação com os populistas russos e da própria incompreensão metodológica do capital, que implica em reconhecer a vigência da lei do valor e os estados nacionais falseando a lei do valor. Quer dizer, em escala global se produz uma riqueza gigantesca que é apropriada pelos países centrais. Se o desenvolvimento capitalista na periferia implica na transferência de valor da periferia para o centro de maneira permanente, a apropriação desse excedente, então claramente nós temos um problema que é uma nação oprime outra. E foi o mesmíssimo Marx, num texto sobre o livro Comércio, Daniel, quem disse claramente, aqueles que não entendem, quer dizer, Marx diz precisamente isso,
Não me espanta que aqueles que não entendem como uma nação oprime e explora a outra são aqueles precisamente que não entendem por que uma classe oprime e explora a outra. Então esse é o ambiente que nós temos que discutir, e o tema se torna às vezes estranho no ambiente da esquerda por esse divórcio que existe entre marxismo e nacionalismo, especialmente no Brasil. As enchentes, Lima Barreto. As chuvaradas de verão, quase todos os anos, causam no nosso Rio de Janeiro inundações desastrosas. Além da suspensão total do tráfego, com uma prejudicial interrupção das comunicações entre os vários pontos da cidade, essas inundações causam desastres pessoais lamentáveis, muitas perdas de haveres e destruição de imóveis. De há muito que a nossa engenharia municipal se devia ter compenetrado do dever de evitar tais acidentes urbanos. Uma arte tão ousada e quase tão perfeita como é a engenharia não deve julgar irresolvível tão simples problema. O Rio de Janeiro da avenida, dos squares, dos freios elétricos, não pode estar à mercê de chuvaradas mais ou menos violentas para viver a sua vida integral. Como está acontecendo atualmente, ele é a função da chuva. Uma vergonha. Não sei nada de engenharia, mas pelo que me dizem os entendidos, o problema não é tão difícil de resolver como parece fazerem constar os engenheiros municipais, procrastinando a solução da questão. Infelizmente, porém, nos preocupamos muito com os aspectos externos, com as fachadas, e não com o que há de essencial nos problemas da nossa vida urbana, econômica, financeira e social. Há 4 décadas foi dado um golpe no Chile, um golpe da extrema-direita financiado pelo imperialismo norte-americano e com participação direta da ditadura brasileira. Um golpe que depois um presidente democraticamente eleito, porém ele queria fazer reformas sociais para atender aos interesses dos mais pobres. Isso a elite chilena e tampouco a elite latino-americana e norte-americana aceitariam. Então depuseram e assassinaram Salvador Allende. Um golpe que contou, além da participação do imperialismo norte-americano, também do imperialismo francês, do imperialismo inglês, de todos os imperialismos. Ora, essas ditaduras que se espalharam no Chile, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, elas espalharam o terror da barbárie, da tortura e dos assassinatos, dos estupros, das violências contra os direitos humanos. Uma ditadura que simplesmente impôs o terror e calou todas aquelas vozes que se opuseram ao regime ditatorial. E mais, o imperialismo, em conluio com as classes dominantes latino-americanas, em especial do Cone Sul, criaram uma ferramenta extremamente perversa, a ferramenta da Operação Cóndor, que também completa 50 anos legais, porque ela já atuava desde os anos 60. E o que foi a Operação Cóndor? Ela informava, articulava as ditaduras para prender, torturar e matar os opositores
dos regimes ditatoriais. Se não bastasse, jogavam os presos políticos em alto mar com as mãos algemadas para que não pudessem sequer ter qualquer possibilidade de sobrevivência. Vamos falar hoje sobre a Bienal Internacional do Livro no Rio de Janeiro, em 2023, que foi um evento literário organizado no Rio desde 1983, e a primeira edição foi no Hotel Copacabana Palace. A Bienal foi um empreendimento de parceria entre o Sindicato Nacional dos Editores de Livro e os expositores. Mais de 600 mil pessoas passaram pelo Rio Centro na comemoração de 40 anos da Bienal do Livro e cerca de 5,5 milhões de livros foram vendidos. Foi um grande estímulo à leitura. Mais de 100 mil crianças de escola da rede pública visitaram o evento. Os colégios participaram, os colégios particulares também participaram. Foram mais de 380 autores e acima de 499 editores. Isso na relação oficial. Ocorreu um grande estímulo para a formação de novos leitores. Foram 10 dias de muita animação e alegria. Houve até a comemoração de um personagem que alegrou a infância da maioria das pessoas presentes, adultas. Comemorou-se 60 anos do personagem Mônica, do escritor e ilustrador Maurício de Souza. Algumas crianças adquiriram livros pela primeira vez, graças a um cartão distribuído pela Secretaria Municipal e Estadual de Educação. Foi um investimento de 13,5 milhões que valeu mesmo a pena. Foi uma felicidade para essas crianças. Tenho dito. O que é soberania? Soberania seria aquela autoridade máxima dentro de um Estado, no espaço, no tempo, com normas, que seria obedecida interna e respeitada externamente. Independência seria o quê? Independere, do latim, não depender. Seria não depender de ninguém, de nada, para tomar determinadas decisões. Ter esta liberdade. No caso de uma nação, seria liberdade cultural, econômica, política, etc., de um país, de um povo, de um Estado. Por outro lado, nos Estados há governos. E o que é o governo? Governo é aquele que decide políticas fundamentais. Ele decide sobre as políticas fundamentais econômicas, sociais, culturais, etc. Este é o governo, de forma independente internamente, aceita como autoridade e também respeitada externamente e internacionalmente. Mas se isso é verdade, vamos ver um caso prático do próprio Brasil, motivo deste número parcial, deste número de caminhando. Getúlio Vargas reclamava e criticava que fora obrigado a tomar certas decisões, etc. Terminou derrubado porque divergiu de uma série de coisas. Fuzileiros navais desembarcaram no Nordeste brasileiro em 1940, ameaçando à força instalar bases lá. Isso não aconteceu porque houve uma conciliação posterior. Em 1964 foi um golpe militar no Brasil, que na verdade não foram dos militares brasileiros, por mais que se escondessem, tentando mencionar como se fosse de moto próprio, de vontade própria que fizeram. Não. Sabe-se que o golpe foi planejado em Washington, há livros nesse sentido, tem uma série de provas que na verdade foi um golpe estrangeiro
civil, empresarial e militar. Entretanto, grande parte disso é omitido. E, na verdade, aqui se seguiu uma contra-revolução antidemocrática e antinacional, que está aí, hoje aí, dando como resultado o Brasil atual. Mais do que isso, no caso brasileiro, ainda falando sobre soberania e independência, toda a comunicação brasileira, inclusive militar, passa pelos Estados Unidos. Eduardo Prado mencionava o desprezo com que os brasileiros foram tratados nos Estados Unidos. Como a República não foi reconhecida por eles. O desprezo que nos trataram. Está aqui o livro do Eduardo Prado, Ilusão Americana, ainda válido até hoje, pois parece que essa ilusão americana pegou nas Forças Armadas. O desprezo com que viam nos Estados Unidos, aquela expressão inicial da nossa República, Estados Unidos do Brasil. Em 1968, com o dedo americano, a presença de instrutores, torturadores americanos no período de ditadura militar, e assim por diante, uma vergonha nacional com a mão estrangeira firme aqui dentro, o imperialismo aqui dentro instalado. E depois da anistia, só um político brasileiro mencionou essa situação, em que o imperialismo estava aqui dentro, não era mais combater algo fora, e que essa anistia era uma anistia que se mostrava completamente não do interesse popular. Luiz Carlos Prestes. Falando ainda sobre soberania do Brasil e independência. Como independência se nós não temos forças militares capazes de fazer qualquer confronto com as nações realmente dominantes, em especial o imperialismo? Independência perante quem? Vejam até a questão nuclear, o artigo 21 da Constituição Federal, em que o Brasil abdica da possibilidade de uso, em termos de guerra, de energia atômica. O Brasil se autocastrou ao colocar na Constituição essa não produção. Não dance o tango da mentira e da morte, mas o da vida e da esperança. Caminhando Jornal TV, uma revista digital política e cultural com política, poesia, letras, dicas, música e muito mais. Eu fui presa no dia 29 de dezembro de 72, em São Paulo. Eu estava na casa da minha irmã. Eu estava grávida quando eu fui presa, eu estava no 6º mês de gravidez. Mesmo assim, eu fui torturada. Era feito com acompanhamento médico, ou pelo menos se dizia médico, disse o tipo de tortura que eles poderiam fazer. Ele recomendava que não espancasse a barriga e não desse choques elétricos na vagina, na boca, nos órgãos mais internos, ouvidos. E depois que esse médico, sei lá se é médico, o que é isso, falou isso e ficou nessas áreas, Então, eu não fui pendurada no pau de arara. E eles priorizaram muito a tortura psicológica. E assim, quando eles vêm chamar a gente para o interrogatório, o carcereiro tem umas chaves grandes, da cela, e ele sacode aquilo, faz um barulhinho metálico, e você já fica pensando, quem vai ser o torturado? Porque quando abre a cela é para torturar alguém. Olá, amigos do Caminhando. Então, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o tema da educação de jovens e adultos. Em muitos contextos Brasil afora, é deficiente. E isso é uma questão problemática porque esses jovens, esses adultos, ficam muito à mercê
do sistema, e de um sistema que é um sistema muito excludente, muito competitivo. Nesse contexto, é importante que uma educação e uma informação também de qualidade possa ser disseminada e possa chegar a todos, em todos os espaços, em todos os locais. E nesse sentido, a EAD, a educação à distância, de qualidade, também tem um papel muito importante, pois a EAD é capaz de chegar em alguns espaços que talvez a educação presencial ainda não chegue. Também é muito importante o combate às fake news, para que uma informação de qualidade, um conhecimento de qualidade possa chegar às pessoas. E também é importante a questão da formação de valores. Nesse sentido, no sentido dos valores, eu entendo o seguinte: se queremos um mundo mais solidário, mais cooperativo, mais fraterno, é importante que esses valores sejam trabalhados na prática pedagógica e na formação dos nossos estudantes. Bom, isso já era algo que estava nas ideias do educador John Dewey. Eu sou uma mulher apaixonada por levar pessoas a viverem uma vida sexual saudável, satisfatória, que eu acho que é primordial para a qualidade de vida. E como eu me descobri? Como me descobri há 5 anos atrás, depois de passar por um divórcio traumático. Eu cheguei numa roda de amigas e perguntei o que era orgasmo. Eu não sabia o que era, não sabia as sensações. E tinha ficado casada há quase 20 anos, com 2 filhos. Na época eu estava com 35 anos e não entendia nada de sexualidade, nada de vida sexual, de prazer. E aí todo mundo começou a rir de mim. Eu falei, gente, eu não sei o que é isso, né? Eu não sei o que sente, eu não entendo nada disso. Não é possível que você não sabe, você tem 35 anos. Eu falei, não. E aí eu falei, cara, eu vou estudar. Eu vou procurar saber sobre isso para eu entender um pouco mais da minha vida, do meu corpo. E aí eu fui estudar. Fiz uma pós em sexualidade humana. Depois me especializei em sexualidade e saúde íntima, em saúde e bem-estar do casal. E aí eu fui, né? Esse estudo dentro do casamento mesmo? Não, já tinha me separado. Eu comecei a estudar, fazer minha pós-graduação e fui entender melhor. Né? Aí comecei a trabalhar e falar no Instagram. Fiz uma live durante a pandemia, deu quase 100 pessoas na live. Eu nunca nem tinha falado sobre isso. E aí eu fiz uma live, Sexo Sem Tabu. Queria entender um pouquinho como as mulheres se viam na sexualidade. Aí eu descobri que aquela dúvida não era só minha. Né? Tinha muitas mulheres que não entendiam do seu corpo, do seu prazer. Que elas faziam sexo, mas elas não falavam, né? Porque é muito fácil você fazer, é muito mais fácil você fazer do que você falar. Porque quando você fala,
Você coloca para fora as suas dúvidas, os seus medos, as suas inseguranças. Né? Então, eu descobri que eu não era a única no mundo, não era a única mulher que não entendia da sua sexualidade, que tinham muitas mulheres vivendo infelizes nos seus relacionamentos justamente porque não teve essa educação sexual que eu não tive na minha infância, na minha adolescência. Né? Pela memória dos presos políticos, dos desaparecidos, dos assassinados pela ditadura no Brasil, resolvi escrever um romance político. Um romance para dialogar com a juventude, que tem sido bombardeada nos últimos tempos com mentiras a respeito do que foi esse regime de barbárie. Então, estou lançando no dia 20 de setembro, na Ocupação Manuel Congo, o livro Ela Ainda Está Entre Nós, contando com a participação numa mesa de debate sobre a ditadura com o cineasta Silvio Tendler e com a líder da ocupação, Lurdinha. Espero contar com todos lá. Evaristo da Veiga, 17 às 18h30.